Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de física. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um exemplo de aplicação das leis de Newton. Esse exemplo é um pouquinho diferente do que eu tenho trazido até então, porque vai envolver a questão da força de atrito, mais especificamente falando da força de atrito estático. Esse exemplo é um exemplo de um livro muito conhecido, um livro bem antigo, né? Que é o Ramalho, Nicolau e Toledo. Ele me deu aqui um sistema de dois blocos, o bloco A, o bloco B. Aplica-se uma força horizontal F no bloco B. A superfície onde o bloco B está apoiado é sem atrito, mas existe atrito entre o bloco A e o bloco B, certo? A questão apresenta aqui o coeficiente de atrito estático entre as duas superfícies ali, né, do bloco A e do bloco B, certo? E aí a pergunta da questão é o seguinte: qual é a máxima intensidade da força horizontal F que podemos aplicar, né, em B, de modo que os blocos A e B se movimentem sem escorregar um em relação ao outro, né? E aí os dados da questão: massa de A 2 kg, massa de B 4 kg, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e coeficiente de atrito estático entre A e B, né, valendo aqui 0,4. Então a gente precisa calcular a máxima intensidade que essa força tem que ter para que na hora que a gente for puxar o B, o A não escorregar por ele, certo? Então vamos lá, galera. Vamos colocar aqui, primeiramente analisando somente aqui, né, o bloco A, vamos colocar as forças que estão agindo aqui sobre o bloco A, certo? Eu vou colocar aqui, primeiro, né, a força peso, é a força gravitacional orientada aqui para baixo no bloco A, né? Eu vou chamar isso aqui de PA, peso do bloco A, certo? E existe também, né, como o bloco A ele está apoiado aqui sobre o bloco B, tem que aparecer a reação aí, que é a força normal. Então, o bloco A vai sofrer uma força normal, devido a ele estar apoiado ao bloco B, para cima. Essa força aqui eu vou chamar de normal no bloco A, certo? Então nós temos a princípio essas duas forças, mas existe uma terceira força. Qual seria essa terceira força? Preste atenção aqui. Quando eu puxo o bloco B para a direita, a tendência, né, do sistema é se movimentar para a direita, mas aí o A ele vai tender a escorregar para trás. De novo, quando eu puxo o bloco B para a direita, né, o bloco B ele vai se mover para a direita, mas a tendência de A é escorregar para trás, certo? Para que ele não escorregue para trás, tem que haver uma força de atrito para frente sendo aplicada aqui no bloco A, que é contrária à tendência dele escorregar para trás. Lembrando que força de atrito é a força que é contrária, né, ao escorregamento ou à tendência do escorregamento. Então, se o A tenta escorregar para trás, quando a gente puxa o B para frente, a força de atrito tem que ser para frente também, certo? Contrária à tendência do A de escorregar para trás, ok? E aí você observa o seguinte, né? Como eu puxo, né, o sistema para a direita e o A ele não escorrega pelo B, que é o que a gente está propondo aqui na questão, é porque a aceleração aqui do sistema, né, tanto de A quanto de B, tem que ser aqui, ó, para a direita, certo? Então A ele vai acelerar, ó, aqui, ó, para a direita. Eu estou analisando somente, né, o que acontece com o bloco A aqui no princípio, tá bom? Então a aceleração de A é para a direita. Se a aceleração de A é para a direita, é porque, né, as forças que estão aqui na vertical, que estão fora aqui da direção da aceleração, como a normal e o peso, elas vão se anular, né? Se elas se anulam, é porque elas têm que ter o mesmo módulo. Então a força normal de A tem o mesmo módulo que o peso de A, logo a força normal de A, se ela tem o mesmo módulo que o peso de A, eu posso dizer que a força normal é igual à massa de A vezes a gravidade. Vou segurar esse resultado aí, porque a gente vai precisar dele daqui a pouco, certo? Agora, analisando aqui, né, o bloco A, somente o bloco A, você percebe que a única força que sobrou é a força de atrito, né? Então, pela segunda lei de Newton, a equação da força resultante, a força de atrito é a única que não foi anulada, então ela é a força resultante,
E a força resultante tem que ser igual à massa do corpo, né? Massa do bloco A vezes a aceleração, certo? Aí eu preciso que você lembre o seguinte, né? Que a força de atrito, a fórmula da força de atrito, a gente tem uma fórmulazinha especial para ela. E como a gente está trabalhando aqui, né, com a máxima força F, ele está no limite de escorregar, ou seja, ele atingiu, né, a iminência do escorregamento, que é dado aqui pela força de atrito estático máximo, e a fórmula da força de atrito estático máximo é o μ estático vezes a força normal, né? No caso, normal de A. E aí a gente vai substituir. Então a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito estático, que multiplica a força normal. Mas aqui a gente já sabe que a força normal vai ser igual à massa de A vezes a gravidade, né? A normal acaba sendo igual ao peso, por conta, né, dessa situação de equilíbrio que a gente viu aqui. E isso vai ser igual à massa de A vezes a aceleração, né, da fórmula aí da segunda lei de Newton. Então aqui a gente pode, né, cortar a massa de A dos dois lados da equação e aí a gente descobre então que o resultado aqui para a aceleração vai ser a multiplicação do coeficiente de atrito, que é 0,4, vezes a gravidade, que é 10, né? Então aqui o coeficiente de atrito 0,4 vezes a gravidade, que é 10. Multiplicando isso aqui, a gente calcula que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado, né? Por que foi importante a gente achar a aceleração? Porque a gente vai precisar agora achar quanto que vale, né, essa força aqui. Vamos fazer isso de uma maneira simplificada para ficar fácil, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar não só o bloco A sozinho, né? Eu vou analisar aqui, vou fazer até um novo desenho, como se o bloco A e o bloco B fossem um corpo só. Mais ou menos isso aqui, ó, que eu quero mostrar para você. Já que eu vou puxar os dois, né, e eles não escorregam um pelo outro, é porque os dois acabam se movendo juntos, né, para a direita. Né? Então eu tenho aqui a aceleração para a direita, os dois vão acabar se movendo juntos aqui para a direita. Quando eu considero, né, um bloco só agora, fica mais fácil da gente resolver, que é como se fosse um bloco só com uma massa grandona, que na verdade corresponde à soma das duas massas, né, de A e de B, a soma das duas massas aí separadas. Beleza? Tranquilo? Então aí a gente, né, tem um sistema que na verdade a gente pode considerar como sendo um corpo só. E aí a força F está sendo aplicada aqui no sistema, né? Que acaba formando aí um corpo só. E aí agora a gente consegue calcular essa força F fazendo a equação da força resultante, né? Então vai ficar bem facinho aqui. É só a gente fazer o seguinte, né? Força resultante, ela é massa vezes aceleração. Então eu vou fazer aqui massa, né, do sistema inteiro junto, vezes a aceleração que eles adquirem. Essa força aqui então vai ser F. Aqui eu tenho a emissão, que é as duas massas, né, somadas, que multiplica a aceleração. Agora, para achar F é facinho, né? Então aqui eu tenho a massa de A é 2 kg, vou substituir aqui, a massa de B é 4 kg, e aí a aceleração a gente já tinha encontrado, que vale 4, né? Então soma aqui, 2 mais 4, 6, 6 vezes 4, logo a gente encontra aí o valor máximo para a força F, para que o bloco A não deslize pelo bloco B, né, de 6 vezes 4, 24 newtons, beleza? Então vamos circular aqui, né? Vamos passar aqui a canetinha laranja em volta para destacar, e é esse o resultado que a gente tem. Tira um print aí do quadrinho, né, para você poder entender. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Forte abraço e até a próxima.